Então, bom dia, boa noite a todos. Eu sou Marcos André Scioli, sou neurocirurgião da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu queria, de antemão, agradecer o convite pela comissão organizadora, em especial nas pessoas do presidente, o Dr. Henrique Pereira Barros, o presidente científico, o Rafael Cisne, e o presidente acadêmico, Paulo Postigo, pelo convite. É uma grande satisfação poder participar com vocês desse congresso, dessa iniciativa, um novo formato. Eu achei bastante interessante, então, estou muito honrado com o convite. Então, eles me pediram para falar sobre a anatomia cirúrgica do trauma raquimedular cervical, um tema bastante relevante. Essa vai ser a nossa agenda. Então, a gente vai passar um pouco na anatomia óssea, um pouco disso intervertebral, anatomia ligamentar, anatomia muscular, as relações vasculares e neurais da coluna cervical, a fisiopatologia do TRM cervical, a classificação das fraturas, alguns casos ilustrativos que nós fizemos, e as conclusões da nossa discussão. Então, a coluna cervical, ela é uma parte bastante importante da coluna vertebral. Ela é formada por 7 vértebras, 3 vértebras atípicas e 4 típicas, os discos intervertebrais. Ela tem como característica esses processos unciformes, que são essas elevações laterais dos corpos vertebrais, os processos transversos com forame transversal, que abriga as artérias vertebrais, a massa lateral, que se ilustra aí nessa figura pelas articulações zigopofisárias, o pedículo, que é o início do arco vertebral, a lâmina, as duas lâminas de um lado e do outro, e o processo espinhoso, que caracteristicamente ele é bífido, exceto C7, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, C1, ela é uma vértebra atípica, o Atlas, e Atlas em alusão ao deus Atlas, que foi, digamos, condenado por Zeus a segurar o mundo para o resto da vida. Então, Atlas também tem essa função na coluna cervical, uma vértebra bastante especial. Ela tem 4 partes, um arco anterior, um arco posterior e 2 massas laterais. Essa parte do arco anterior, que tem o tubérculo anterior, ela é considerada um corpo vertebral rudimentar, e existe uma superfície articular para o processo odontoide do áxis, como a gente vai ver daqui a pouco. Existe um tubérculo para a inserção do ligamento transverso do Atlas. Na massa lateral a gente vai ter o processo transverso, com o forame transverso, que é onde abriga a artéria vertebral, como nós já vimos anteriormente. Existe um sulco da artéria vertebral, que é no arco posterior, e o tubérculo posterior. Numa visão lateral, a gente consegue ver bem melhor esse sulco da artéria vertebral. Então, a artéria vertebral, ela ascende, depois ela tem um segmento mais horizontal, que é abrigado nessa região do arco posterior de C1, antes de entrar no canal vertebral. Uma visão posterior, então, a gente tem uma superfície articular menos côncava do que aquela superfície articular superior do Atlas, e aqui, de novo, o arco posterior e o tubérculo posterior, que sede, digamos, ele vai ser importante para a inserção de diversos ligamentos, como a gente vai ver daqui a pouco. Já o áxis, a vértebra de C2, ela também tem um formato super especial, ela também é uma vértebra típica. Então, além das superfícies articulares que a gente vai ver na coluna subaxial, ainda existe um processo odontoide, 2 superfícies articulares, uma anterior e uma posterior, e a gente já consegue ver o formato da lâmina, o processo espinhoso bífido bem grande, bem marcado, e numa visão lateral, a gente já vê, de novo, a face articular anterior e a face articular posterior, que vai abrigar nessa região o ligamento transverso do Atlas, que faz essa articulação pivotal entre o Atlas e o áxis. Já a vértebra típica, que é entre C3 e C6, ela é caracterizada por um corpo vertebral pequeno, que ele é mais largo do que amplo, digamos assim, do que longo. Então, ele é largo e estreito, e um arco vertebral que é formado pelo pedículo, as superfícies articulares, as lâminas e o processo espinhoso bífido, como a gente consegue ver nessa imagem. O processo transverso, ele também tem uma formação bastante especial, além de ter o forame transversal no meio. Existe uma barra, costa transversal, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior, e numa visão lateral a gente consegue ver melhor o tubérculo anterior, a barra costa transversal e o tubérculo posterior. A lâmina
ela tem um formato mais ou menos triangular, então a porção superior ela é mais fina do que a porção inferior nas vértebras da coluna cervical. Numa visão frontal, a gente percebe que a vértebra cervical ela tem um formato de cadeira com essas elevações laterais, que nada mais são do que os processos unciformes, que são extremamente relevantes, principalmente para o processo degenerativo, para a fisiopatologia do processo degenerativo, né? E o Luschka, né, no século 17, 18, ele já tentou, ele descreveu, na verdade, essa superfície articular da vértebra superior com a ponta do processo unciforme e descreveu isso como articulação, mas até hoje em dia isso permanece bastante controverso, a gente não tem certeza se uma articulação pode ser só um resíduo do ânulo fibroso na região lateral, porque aqui é o espaço do ligamento do disco intervertebral, né? Então aqui a gente vê o processo unciforme, aqui a gente vê a raiz anterior do processo transverso, que nada mais é do que essa cobertura anterior do forame transversário. Então a gente consegue ver a raiz anterior e nós já vamos ver isso com mais detalhes. Outra coisa que é importante a gente notar é que as vértebras elas vão ficando mais largas com o decorrer da migração caudal, né? Então isso vai aumentando, até que na vértebra de C7 ela aumenta em torno de 5 milímetros, e numa visão lateral a gente percebe que a vértebra cervical é bastante especial, porque ela tem um diâmetro, uma distância anteroposterior diferente. Então, o platô superior tem um tamanho intermediário, a distância intervertebral, a distância vertebral no meio do corpo, ela é menor, e a distância vertebral, essa extensão entre anterior e posterior, na parte do platô inferior, ela é mais longa, e isso confere, principalmente nas vértebras de C4 e C5, um formato trapezoidal da vértebra, né? Um outro detalhe interessante dos corpos vertebrais típicos é que a parte do muro posterior ela é mais curta do que do muro anterior. E isso implica em quê? Que na visão, se a gente precisar ver a porção mais posterior do disco intervertebral, a gente precisa de um certo grau de angulação entre 5 e 10 graus, porque essa porção anterior do corpo ele vai cobrir a visão de grande parte do disco intervertebral, né? O processo unciforme, então, ele como a gente mostrou naquela visão tridimensional, ele é bastante característico e a gente consegue ver que ele se distancia mais ou menos 1 milímetro da artéria vertebral e 1 milímetro da vértebra de cima. Ele tem uma largura e tem uma altura, tá? E a gente pode ver nesse trabalho anatômico bastante interessante, mais antigo, mas que o processo unciforme mais alto é de C5, C6, o processo unciforme mais largo é de C6, C7, e o processo unciforme menor em todas as dimensões é o de C4, C5. Já o processo transverso, ele tem uma anatomia bastante interessante na coluna cervical, e a gente pode ver que existe a raiz anterior, também chamado processo costal, a gente tem o tubérculo anterior, a gente tem a barra costotransversal, o tubérculo posterior e a raiz posterior, que sai da região entre a faceta articular e a lâmina, tá? Esse processo ele é chamado de processo costal porque ele nada mais é do que o remanescente embrionário do segmento, né, do somido, que vai formar a costela. Então, essa parte anterior, que é a raiz anterior do processo transverso da coluna cervical, ele tem uma origem embrionária diferente do resto do osso, né? E é interessante notar também que essa raiz anterior, ela pode ser perfurada, ela pode ser muito fina, por transparência a gente já conseguir ver a artéria no espaço intertransversário, ou eventualmente pode ser até ausente. Já passando a vértebra, última vértebra típica, a vértebra de C7, que é a vértebra proeminente, ela se caracteriza por um forame transversário um pouco menor do que as outras vértebras, até porque a artéria vertebral ela não passa nesse forame, mas ela pode ter um forame, ela pode estar ausente, forame, ser completamente densa essa região, e ela pode ter um forame acessório que vai depender da etnia da população, que pode variar entre 15% ou 40% dos casos, né? E além disso, ela tem um processo espinhoso longo, bastante longo, por isso que ela é chamada de vértebra proeminente, e ele é um processo não bífido, né? Passando ao disco intervertebral, então ele, na visão frontal, ele acompanha o tamanho das vértebras, então ele cresce lateralmente com o passar digamos, da direção caudal das vértebras, né? E na visão lateral a gente pode ver
que ele tem um formato de batente, então ele tem uma superfície anterior, uma extensão anterior intermediária, a gente tem uma extensão média bastante longa e uma extensão posterior bem pequena, que é praticamente coberta pelo final do platô da vértebra inferior. O disco de C4 e C5 é o menor, em torno de 3 milímetros de espessura. Obviamente, essas estruturas ósseas são cobertas por uma grande formação ligamentar, então, na visão frontal, a gente consegue ver o ligamento longitudinal anterior, a gente consegue ver a membrana atlanto-occipital anterior, a membrana atlanto-occipital posterior, a cápsula das articulações hipofisárias e atlantoaxiais. Numa visão lateral, a gente consegue ver a extensão do ligamento longitudinal anterior com o ligamento atlanto-occipital anterior, a extensão do ligamento atlanto-occipital posterior, e nessa região ele chamaria ligamento axial, atlantoaxial posterior, né? E nessa região do dente a gente tem uma estrutura ligamentar bastante complexa, que começa mais superficialmente pelo ligamento apical, depois a parte superior do ligamento cruciforme e a membrana tectorial, que nada mais é do que a continuação do ligamento longitudinal posterior. Numa visão posterior, então, a gente consegue ver a membrana atlanto-occipital posterior, a gente vê até uma perfuração dessa membrana, que é feita pela artéria vertebral, e aqui, novamente, aquele ligamento atlantoaxial posterior, nessa região posterior da coluna. Ainda de fundamental importância para a anatomia dessa região, são esses ligamentos que ficam, digamos, na região atlantoaxial. Então, nós temos o ligamento apical, que ele tem um formato mais ou menos de leque, então ele começa bastante estreito, ele se abre na inserção. E nós temos os ligamentos alares, um de cada lado, que tem uma inclinação lateral de mais ou menos 70 graus até a borda anterior do forame magno, e esses ligamentos eles servem para evitar um deslocamento inferior do processo odontoide, e nesse caso dos ligamentos alares, um deslocamento lateral. Então, se a pessoa, por exemplo, olha para o lado direito, esse ligamento ele relaxa, o ligamento do lado esquerdo ele fica mais tenso. Então, esses ligamentos servem para evitar um deslocamento inferior, um deslocamento lateral do processo odontoide. Além desses ligamentos, nós temos ainda o ligamento transverso, que ele segura o processo odontoide na relação da articulação atlantoaxial medial, e tem umas fibras longitudinais superiores e longitudinais inferiores, e aí ele compõe o famoso ligamento cruciforme, que também dá uma estabilidade do processo odontoide em relação ao atlas. Então, aqui um desenho esquemático, um trabalho anatômico, que mediu todos esses ligamentos, eu recomendo que vocês leiam. E aqui a gente consegue ver bem, numa visão axial, a relação anatômica do ligamento transversal com o processo odontoide. Já na coluna subaxial, os ligamentos eles são divididos em anteriores e posteriores. Então, no compartimento anterior nós teríamos o ligamento longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior, e no compartimento posterior nós temos os ligamentos das articulações hipofisárias, o ligamento amarelo e os ligamentos interespinhosos e supraespinhosos. Então, os ligamentos anteriores eles servem para limitar o movimento da cabeça. Então, o ligamento longitudinal anterior ele evita grande extensão da coluna e da cabeça, enquanto o posterior ele evita a flexão. E os ligamentos do grupo posterior eles servem para evitar uma hiperflexão da coluna e, com isso, evitar que a medula vá de encontro à região do disco intervertebral. Então, do ponto de vista histológico, esses ligamentos do grupo posterior, principalmente o ligamento amarelo, eles têm um componente bem diferente dos ligamentos do grupo anterior, então eles têm um componente de elástico muito mais importante, e é interessante a gente observar que parece que realmente existe um ligamento amarelo de cada lado, com uma interseção na linha média que divide um ligamento direito e um ligamento esquerdo. E, por fim, a gente tem o ligamento lucal, que é um ligamento que ele segue como a continuação do ligamento supraespinhoso, e depois ele se comunica com todo esse espaço, digamos, interespinhoso e supraespinhoso da coluna vertebral, até se inserir na protuberância occipital externa. Então, esse ligamento, além de evitar a hiperflexão, ele serve como um ancoramento muito importante para diversos músculos da região posterior do pescoço. Do ponto de vista biomecânico,
né, com trabalhos digamos, de engenharia de materiais, eles perceberam que numa curva de tensão-deformação, os ligamentos do grupamento anterior, eles tendem a falhar com uma tensão maior do que os ligamentos do grupo posterior, que tendem a falhar com uma deformação maior. Na prática, o que isso informa para a gente? Que os ligamentos, numa movimentação aguda, como acontece no momento do trauma raquimedular cervical, que esses ligamentos eles falham com uma tensão maior, mas com um pico de alongamento menor, porque eles ficam mais rígidos nessa condição e eles absorvem menos energia, né, quando a gente compara um alongamento rápido com um alongamento lento. E é por isso que nesses traumas de grande impacto, de grande força, de grande tensão, é que a gente observa as maiores deformidades da coluna cervical, né? Já passando ao compartimento muscular, digamos, anatomia muscular, então a região anterior, além do músculo, obviamente, a gente tem a cartilagem tireoide, a gente tem o ocioide, a gente tem o músculo esternoioide, lateralmente a gente vai encontrar o músculo omoioide, é um reparo bastante importante nos acessos anteriores da coluna vertebral, a gente tem o músculo tireoide, mais lá no assoalho da boca, né, os músculos milioides, né, que são componentes da língua, do assoalho da boca, o ventre anterior do músculo digástrico, o ventre posterior do músculo digástrico, e a gente consegue ver o tendão entre eles, o músculo esternocleidomastoide, uma glândula submandibular nesse cadáver aqui bastante hipertrofiada e baixa, né, a veia tiroidiana, artéria lingual, ramo da carótida externa, artéria facial, a glândula tireoide, né, que eventualmente no acesso a gente também precisa afastar, a artéria carótida interna, a artéria carótida externa, né, o ramo mais anterior, aqui a artéria tireoide superior, que nesse cadáver só tem um ramo, mas a gente pode ter até 3 ramos, e por fim, essa parte mais inferior, que é a traqueia do paciente, né. Do compartimento anterior muscular paravertebral, nós temos os músculos mais importantes, são o reto da cabeça anterior, o longo da cabeça e o longo do pescoço. O longo do pescoço, ele particularmente tem uma anatomia bastante interessante, porque ele tem 3 partes, uma parte oblíqua superior, uma parte oblíqua inferior e uma parte longitudinal, né, e ele serve para estabilizar a coluna vertebral e para fletir a coluna vertebral, e é interessante a gente ver que quanto mais caudal, maior a distância entre esses músculos longos do pescoço. Então, essa borda medial do segmento longitudinal do músculo, ele não é uma referência da parte mais lateral da coluna, principalmente se a gente estiver trabalhando nos níveis mais altos, né? Já no compartimento lateral da musculatura paravertebral, a gente tem o grupo dos escalenos. Então, escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior, que também são estabilizadores da coluna cervical, eles fletem a coluna cervical, mas se utilizados, digamos, de forma individual, eles poderiam fazer versão ou rotação da cabeça, ou eventualmente até servir como músculos acessórios da respiração. Numa visão axial, aqui correlacionando com o exame de imagem, então a gente tem os esternocleidomastoides, lateralmente e paravertebral, do lado da artéria vertebral, nós temos os músculos escalenos, os 3, da musculatura paravertebral posterior, nós temos os músculos rotadores, o semiespinal do pescoço. O segundo grupo que a gente vai ver é a musculatura do músculo semiespinal da cabeça. Mais lateralmente, mais posteriormente, a gente tem o músculo levantador da escápula. Mais medialmente, nós temos os músculos esplênicos da cabeça e do pescoço. E, por fim, a gente tem a musculatura mais posterior, que é o músculo trapézio. Já nas relações vasculares, então, as variações anatômicas mais importantes da artéria vertebral, que talvez seja a estrutura vascular mais importante que a gente tem relacionado com a coluna vertebral. Então, as variações mais anatômicas mais comuns são a entrada no forame que não é C6, então a maioria dos cadáveres, a maioria das pessoas, né, a artéria vertebral ela entra no forame transversário de C6, e nesse caso aqui a gente vem entrando em C4, tá? Isso acontece mais ou menos em 5% das pessoas, e nesses casos
o paciente ele tem um risco maior de um trajeto mais medial da artéria vertebral, como a gente vê nessa angiotomografia, e isso é de fundamental importância, esse conhecimento, porque normalmente a gente aborda essas lesões, por exemplo, nesse caso do lado direito. Então, essa artéria vertebral, ela estaria num lugar bastante perigoso durante o acesso para a coluna vertebral, né? Além da posição da entrada no forame transversal, a gente tem as variações anatômicas da origem das artérias vertebrais, que também vão mudar o trajeto que ela passa em relação à coluna vertebral, né? Então, essa seria uma variante normal, considerada normal, mas a gente pode ter uma variação anatômica da vertebral direita saindo lá no final do arco aórtico, ou como segundo ramo da subclávia, a artéria vertebral esquerda saindo como segundo ramo, uma origem em duplicidade, ou eventualmente até uma artéria bífida, né, uma artéria com uma fenestração no meio, e isso com certeza tem que ser de conhecimento durante, digamos, a programação do procedimento cirúrgico, né. As relações neurais, então, na medula cervical, a gente tem 8 raízes nesse segmento de 7 vértebras, né, e a gente tem a intumescência cervical, né, nessa região, que é aquele alargamento da medula, né, digamos, pela grande quantidade de neurônios e de vias, né, que passam nessa região. Essa raiz, que ela é mais horizontal, normalmente é a raiz de C5, e a gente vê as raízes ventrais e dorsais se unindo na topografia do forame, no gânglio da raiz dorsal. Obviamente, a anatomia interna também é muito importante, né, o H medular e todas as vias, que a gente não vai entrar em detalhe, mas de uma forma mais grosseira, a gente vê que a parte motora é anterolateral e a parte sensitiva anterior é mais relacionada ao tato protopático, a parte sensitiva lateral, a dor e a temperatura, e a parte sensitiva posterior, a sensibilidade profunda e o tato fino, né? Isso é importante, porque de acordo com a posição da lesão, o local, a localização da lesão, a gente vai ter diferentes síndromes neurológicas. Então, se o paciente ele tem uma lesão nessa região, principalmente em pacientes idosos com alteração degenerativa prévia ao trauma, ele vai fazer uma síndrome central da medula, que nada mais é do que ficar uma tetraparesia super especial, que a força dos braços é muito menor do que a força das pernas, né? A síndrome anterior, que a gente teria 2/3 da medula cometidos, então vai ter uma preservação somente da sensibilidade profunda, e a síndrome de Brown seco é bastante típico de hemissecção, em que a gente vai ter a perda da sensibilidade profunda e da força do mesmo lado da lesão e da sensibilidade tátil do tato protopático contralateral à lesão, né? Na fisiopatologia do TRM cervical, então, nós temos as forças diretas, né, que é decorrente do trauma diretamente, e as forças indiretas, que vão, digamos, atuar na coluna na hora do impacto, porque é muito importante que vocês tenham essa consciência de que a posição da coluna no impacto é que determina o tipo de fratura. Então, o paciente ele vai ser projetado, digamos, pelo acidente, mas de acordo com a posição da coluna, ele vai determinar mecanismos de flexão, de extensão, de compressão axial da coluna ou de rotação. E isso vai determinar o tipo de fratura que esse paciente vai desenvolver, né? As fraturas do Atlas, então, são fraturas clássicas, podem ser só do arco posterior, do arco anterior, do processo transverso, pode ser cominutiva, mas a fratura mais clássica é a fratura em explosão de Jefferson, que é quando a gente tem fratura do arco posterior e do arco anterior, né? Já no dente, então, a classificação de Anderson D'Alonso, que é tipo 1 a ponta do processo odontoide, tipo 2 a base do processo odontoide, e tipo 3 pegando a base e um pedaço do corpo do áxis, né? A fratura do enforcado, que é a espondilolistese traumática do áxis de C2, com vários tipos diferentes, a depender desse grau de deslocamento vertebral, né? E essa fratura, ela foi descrita principalmente nos pacientes enforcados, ou por suicídio judicial, né? Digamos, condenação à pena de morte. Isso acontece por quê? Porque a corda puxa um pescoço numa posição de hiperextensão. Então, isso leva a porção superior crânio-cervical para frente e arranca essa parte da pares articular de C2, e o paciente faz esse tipo de fratura. Recentemente, a O, ele tentou agrupar todas essas fraturas para tentar uniformizar a linguagem. Como eu mostrei nos slides anteriores, vocês viram os tipos principais de fratura, mas existem inúmeras classificações, né?
então eles tentaram uniformizar essas fraturas e juntaram as fraturas do Atlas, do côndilo e de C2 em diversos formatos. Aqui não precisa decorar, vocês podem ter acesso no próprio site do OnSpine. Já na coluna subaxial, a classificação antiga, ela era em decorrência do movimento da fratura, se era em compressão, distração, rotação, mas a classificação atual já divide em lesão de compressão, lesão de banda de tensão anterior e posterior, e as lesões de translação quando há deslocamento vertebral. Então, a tipo A seriam as fraturas de compressão, fratura do processo espinhoso, fratura dos platôs, um split coronal, ou, por exemplo, a fratura cominutiva da porção superior, fratura e explosão do corpo. Já na fratura tipo B, então, são fraturas que lesam as bandas de tensão posteriores ou anteriores, então a gente tem um certo grau de deslocamento vertical dessa vértebra, mas não de deslocamento anterior, posterior, lateral, que essa seria a classificação tipo C. Então a gente tem algum grau de fratura, com fraturas combinadas, com deslocamentos graves e grandes déficits neurológicos na maioria das vezes. As fraturas da faceta também foram incluídas, então fraturas simples ou fraturas mais complexas, como uma faceta subluxada, uma faceta travada bilateral, como nesse tipo F4. E é interessante que essa classificação ela também considerou os modificadores neurológicos e alguns modificadores, como lesão ligamentar, do complexo cápsula ligamentar posterior, se tem hérnia de disco ou não, se o paciente tem alguma doença óssea, como ossificação do ligamento longitudinal posterior, ou ainda se ele tem alguma anormalidade da artéria vertebral. Então, esse aqui é o primeiro caso que eu queria trazer para vocês. Um paciente de 17 anos, com queda de moto do cervical, sem nenhum déficit na tomografia. A gente consegue ver que um pequeno fragmento deslocado, e na reconstrução 3D, a gente consegue ver que é uma fratura F1 da coluna vertebral. Obviamente, esse paciente ficou com colar cervical, não tem necessidade de fazer nenhum tratamento adicional. Esse é outro paciente, uma queda de moto, ASIA-E, quer dizer, um paciente que não tinha nenhum déficit, só tinha dor cervical e radicular, e a gente vê que existe um deslocamento de uma faceta sobre a outra, É o que a gente chama de faceta travada, desse caso era um só, com um grau de listese grau 1, então digamos, na reconstrução 3D a gente consegue ver bem essa questão da faceta travada unilateral. Então esse é um paciente que obviamente ele precisa ser operado, e a gente fez um acesso somente anterior e uma redução completa desse deslocamento que ele sofreu. Aqui um caso mais grave, um paciente de 28 anos, que sofreu desabamento e chegou já tetraplégica, Ela tinha alguma função no braço, porque a lesão era C6 e C7, mas era bastante rudimentar. Então aqui a gente consegue ver uma listese grau 2, com faceta travada bilateral. Então nesse caso aqui a gente consegue ver bem a faceta desnuda, a faceta não está coberta pela faceta da vértebra superior. Então nesse caso a gente resolveu começar por via posterior para tentar destravar a faceta. Depois a gente rodou o paciente e nós fizemos um acesso anterior, e nesse acesso anterior a gente não conseguiu reduzir de maneira nenhuma, então a gente optou por fazer uma corpectomia, tirar o corpo e colocar essa gaiola para substituir o corpo vertebral. Então, chegando às conclusões, essa cantora americana, a Reba McEntire, ela falou que para ter sucesso na vida você precisa de 3 coisas: um externo, uma coluna vertebral e um osso engraçado, que nada mais é do que condilo medial. Isso fazendo alusão a tentar, digamos, dizer que para fazer sucesso a pessoa não precisa ser muito diferente, Mas a gente poderia completar essa frase da Reba McEntire dizendo que na coluna vertebral e principalmente na coluna cervical a gente precisa de um conhecimento muito maior para a gente ter sucesso. Então, eu gostaria imensamente de agradecer ao convite, a comissão organizadora, os presidentes que eu citei no início da aula. Muito obrigado pela atenção, eu estou disponível para as perguntas. Esse aqui é meu e-mail e meu contato do Instagram, para quem quiser seguir. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia, uma boa noite a todos. Paulo?